Irmãos, boa noite. Estamos aqui para gravar esse vídeo, graças a Deus por isso. É para o culto agora de domingo à noite, dia 10 de maio. E é importante saber que nós não devemos esquecer do nosso Deus, da palavra dele. Por sinal, nós vamos falar um pouco da Bíblia, a respeito da Bíblia, o que é a Bíblia, e é muito importante. É um livro que nós usamos como regra de fé e prática, é o único livro. Eu fico admirado muitas vezes, irmãos, de saber como alguns pastores colocam tanta confiança nos teólogos, e não na Bíblia. E pode ser que os teólogos estejam redondamente errados, atrapalhados na sua maneira de ver as Escrituras, e há muitos intelectuais que caem nesse erro, mas para nós o importante são as Sagradas Escrituras. Lembra que elas foram escritas durante séculos e elas também foram perseguidas, queimadas. Quando eu falo elas, é porque não é apenas uma escritura, não é apenas um livro, mas são várias escrituras. Às vezes a própria Bíblia chama ela de escritura, mas abrangendo o todo, a Bíblia inteira. A Bíblia tem 66 livros, nós sabemos disso. Tem 39 no Velho Testamento e tem 27 no Novo Testamento. Nós sabemos que sem o Velho Testamento nós não poderíamos entender o Novo Testamento. Um completa o outro. E às vezes lendo o Novo Testamento e falamos, puxa vida, agora entendo o que o Velho Testamento está dizendo nessa questão. Então a Bíblia inteira, conforme Paulo disse a Timóteo, ela é boa para ser examinada, para ser praticada, pois ela é um livro escrito por Deus. Foi perseguida, foi queimada, odiada. Não tem livro, não tem nenhum outro livro na história da humanidade que foi tão odiado quanto a Bíblia. E ela permanece intocável. Nós sabemos, irmãos, que futuramente o diabo ainda vai usar dessa mesma tática, vai queimar Bíblias. Eu sei que na minha cidade queimaram Bíblia no ano de 1948, queimaram Bíblias, isso 72 anos atrás. E a história está lá registrada, entendeu? Quem registrou não foi o povo crente, mas foi realmente quem não era do Evangelho, não criam em Deus como nós cremos, mas deixaram lá registrado como é que as Bíblias aos montões foram queimadas, e alguns religiosos visitavam inclusive casas. Você tem uma Bíblia aí? Perguntavam eles. Se o dono da casa falar, não, eu tenho uma, então traga para cá. Vou levar esse livro. É a causa de deixar uma pessoa louca, senil. Então, você não pode nem abrir esse livro. Se você começar a ler esse livro, você fica doido. Isso aí foi falado não só na minha cidade, 72 anos atrás, mas em toda a história. Você pode pegar durante toda a história a Idade das Trevas, no ano 1200 por aí, antes mesmo, que a Bíblia não era
tida como um bom livro. Por quê? Porque é o único livro sobrenatural, ou é o único livro que traz uma mensagem verdadeira, de total confiança, é a Bíblia. Você pode ler a Bíblia, pode ser que você não entenda, como eu não entendo muitas coisas da Bíblia. Eu sempre tenho um ponto de interrogação, mas por que isso, por que aquilo, por que, por quê? Sempre os porquês vêm, e tem algumas coisas que eu venho perguntando por que isso, eu não entendo isso, não entendo aquilo, já durante muitos anos, e até hoje eu não entendi. Mas eu não me preocupo com isso não, irmãos. Eu quero ler a Bíblia. O que eu não entendo realmente, eu deixo para lá. Vamos saber que aquilo que realmente Deus revelou, que é importante para nós. Então, as Sagradas Escrituras é composta de Velho e Novo Testamento. Sabemos que o judeu ortodoxo não aceita o Novo Testamento. Há certas igrejas que têm até livros a mais do que realmente era necessário. Nós cremos que a Bíblia realmente é composta de 66 livros, não 67, não 73, como algumas igrejas têm, mas nós temos certeza que esses 66 livros foram inspirados por Deus. E devemos nos ater a eles, a esses livros. Então, o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. O salmista disse que ela é doce como mel. Ele falou no salmo dele. Em outro lugar do salmo, do livro de Salmos, ele disse que a palavra de Deus é ilimitada. Vai além da nossa compreensão, que ela é perfeita. A razão da gente não entender muitas coisas é porque ela é perfeita. O problema não é alguma falha da Bíblia, mas sim a nossa incapacidade de realmente compreender certas coisas. Daniel, eu falei hoje de manhã, Daniel, ele não entendeu, ficou nervoso, ficou perturbado, e o anjo teve que acalmá-lo, porque ele queria saber, mas o que significa isso? E aí o anjo falou: olha, não é para os dias atuais, é para os dias vindouros. Então, irmãos, devemos não esquecer desse livro que foi deixado por Deus, levou muitos anos, 1500 anos para ser escrito por completo, desde o tempo de Moisés, até o tempo dos apóstolos e evangelistas. Ela não esconde também o erro do homem, é um livro tão claro, tão cristalino, que não esconde nem o erro do próprio escritor. O Moisés, por exemplo, ele escreveu os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, e quando chegou num certo lugar, ele falou do erro dele. Ele falou que matou um egípcio, não escondeu, e que ele realmente teve que fugir da polícia, porque o próprio faraó colocou os policiais atrás dele, e ele teve que ir para um lugar longínquo do Egito, perdeu toda aquela mordomia dele que ele tinha como príncipe, e ele foi morar lá junto com Jetro, e ele
agora virou de príncipe, ele virou simplesmente um pastor de ovelhas. Se fosse um homem que pudesse ter poder sobre o que ele ia escrever, jamais ele ia dizer isso, né? E outros homens que falaram, né, e não esconderam o erro, os seus próprios erros, mas por quê? Porque Deus estava dirigindo esses homens a escrever a palavra, a Bíblia Sagrada. E elas realmente têm que ser interpretadas como realmente estão escritas. Nós não podemos, irmãos, dar nossa opinião sobre isso, sobre aquilo. Se você não entende algo da Bíblia, então a melhor coisa, meu irmão, é não falar sobre o assunto. Você deve falar sobre um assunto quando você já percorreu a Bíblia e fala, bom, então é isso. Eu vou falar sobre isso. Mas se você tem alguma dúvida, você não fala. Fica quieto. Tem algumas coisas que eu tenho dúvida e eu nem abordo. Ou quando pergunta para mim, eu falo, não sei. Mas o pastor, o senhor não sabe? Não, não sei. Eu não sei. É porque a Bíblia é um livro que a gente deve entender, né, até aonde a gente pode. E Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós não entendemos. Ele vai só cobrar aquilo que nós entendemos, como diz lá no livro de Deuteronômio. Deus vai cobrar de nós o que nós entendemos, não o que nós não entendemos. Então ela, né, é divinamente inspirada. O apóstolo Paulo disse ao seu colega, né, Timóteo, e ele falou, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo o livro de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso foi o que Paulo disse. Ele falou claramente que a Escritura é divinamente inspirada, não tem nenhuma opinião humana. Vez ou outra alguém chega e fala, mas escuta, a Bíblia foi escrita por homem. Claro que foi. Mas esses homens que escreveram as Escrituras ou a Bíblia foram inspirados. Eles não podiam dar opinião própria. Eles tinham que colocar aquilo que o próprio Espírito estava cochichando no ouvido deles, pondo no coração deles, pondo, né, nas impressões mentais deles. Eles tinham que falar somente aquilo que era referente a Deus. E às vezes doía, mas eles tinham que escrever. E Paulo chama as Escrituras, né, ou toda a Escritura, né, falando do seu todo, né, divinamente inspirada. Ela é divina, não é humana. Aprendamos essa lição. A Bíblia é divina. Ah, mas está escrito no papel. Pois bem, mas as letras contidas no papel, nos papéis, nas páginas do livro, são divinas, não são humanas. Paulo deixou bem claro. O apóstolo Pedro foi outro que falou a mesma verdade de Paulo sobre as Escrituras. Só que ele fala o seguinte, porque a profecia, falando das Escrituras, escritas, né? As palavras escritas, ele falou, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Isso está em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Veja bem, né? Paulo fala que a Escritura é divina e Pedro afirma que elas, isso é, as Escrituras ou a Bíblia, não foi produzida por vontade de homem algum. Nenhum homem pôs a sua opinião ali. Não tem opinião humana. É simplesmente as Sagradas Escrituras e constitui a vontade de Deus. São escritos divinos. Elas podem ser queimadas, como foi no passado. Foram queimadas várias Bíblias. Hoje, num país como Coreia do Norte, né, se o presidente achar um crente, ele manda o policial pegar aquele crente, pode até, né, sentenciar à morte esse crente que está lendo a Bíblia, toma a Bíblia dele, joga no fogo, queima. E há muitos crentes nesses países comunistas fechados, na China, na Rússia, Coreia do Norte, mesmo aqueles países que não têm um sistema tão assim politicamente fechado, mas religiosamente são fechados, como o muçulmano, né, os maometanos. E se eles pegarem um crente, eles matam, queimam as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras denunciam o pecado do homem. Agora nós devemos ler a Bíblia não simplesmente para conhecer ela, para competir, para dizer eu conheço as Escrituras, eu sei o que elas falam, né? Eu conheço. Jesus disse para o povo dele, o judeu, algumas autoridades na Bíblia, vocês estão examinando as Escrituras? Examinais a Escritura, quer dizer, vocês vêm examinando as Escrituras? Vocês vêm examinando a Escritura? Examinar significa é modo indicativo, vocês estão examinando as Escrituras. Está fazendo muito bem. Jesus não está mandando, porque não precisava mandar aquela gente examinar as Escrituras. Não confunda com o verbo imperativo. Se é no verbo imperativo, se Jesus mandasse no imperativo, ele disse examinai, sem o S. Aí sim, ele estaria mandando, mas quando ele coloca S ali, ele está falando no indicativo. Vocês estão examinando as Escrituras, vocês são leitores das Escrituras e vocês acham que é nelas que podem achar vidas eternas. Vocês estão fazendo muito bem, porque são elas que testificam de mim. Isso está em João capítulo 5, versículo 89. Jesus disse isso, pegou firme. Vocês estão examinando então, mas não entendem. Lembra do próprio Nicodemos, que ele era mestre em Israel, até Jesus disse: você é mestre em Israel e não sabia aquelas coisas que Jesus está falando a respeito do novo nascimento. Se não entende das coisas da terra, disse Jesus, e se eu falar então das coisas referentes no céu? E o que Jesus pediu de Nicodemos era para que ele nascesse de novo. Lembra que Nicodemos ele era um expert nas Escrituras, conhecia muito bem, era um professor de religião, mas ele não sabia que as Escrituras
realmente estava falando do próprio Jesus Cristo. E Nicodemos, quando ouviu de Cristo, eu creio que ele até ouviu pessoalmente a Cristo, meio de longe, ele não podia chegar muito perto. Provavelmente foi isso, ele andou examinando de longe, ouviu as pregações de Jesus, e um dia à noite ele foi ter com Jesus. À noite. E aí Jesus falou as palavras que ele precisava ouvir, mas que já estão nas Escrituras. Não estava escondido dele. Então, ler as Escrituras só por ler não adianta nada. Há pessoas que leem as Escrituras e voltam a praticar idolatria. Então, não conhecem as Escrituras. E o que a Bíblia fala, então, irmãos, que as Escrituras, elas devem ser postas em prática. E quem é que pode pôr as Escrituras em prática? Somente os convertidos. Não pessoas que se dizem aí, eu sei falar bonito, eu posso tirar um texto da Bíblia e aí eu posso discorrer desse livro. Qualquer um pode fazer isso se tiver eloquência, mas é convertido. Conheci uma pessoa que foi membro da igreja comigo e depois saiu da igreja, mas quando ele falava das Escrituras, a gente ficava assim em silêncio, ouvindo as palavras dele. Puxa vida, mas que homem que conhece as Escrituras. Ele discorria das Escrituras com a sabedoria, era eloquente, sabia realmente tratar do assunto, e não demorou muito, ficamos sabendo que ele era realmente uma pessoa sodomita. Eu não vou usar a palavra as palavras, ele era uma pessoa sodomita, entendeu? Foi excluído da igreja, a igreja que eu fiz parte, e depois ele saiu e ele andou perambulando, apesar que antes ele tinha uma vida até boa, uma vida que tinha um suporte financeiro até bom, ele tinha essa condição financeira. E ele começou a andar como mendigo. Mas isso ele decidiu. Ele não estava ficando doido, foi uma decisão dele. Ele falou, eu fui bem de vida, eu vivi muito bem, eu comi do bom e do melhor, vesti as melhores roupas, agora eu vou experimentar o outro lado da vida. E ele fez isso. Não sei mais dele. Era um professor de inglês muito bom, conhecia o inglês, falava fluentemente o inglês, membro da mesma igreja onde eu fiz parte, conhecia as Escrituras, e se perguntássemos algum assunto, ele respondia, mas ele não era convertido. Então, as Escrituras, elas devem ser lidas, conforme Paulo diz, que ela é boa para nos corrigir em qualquer erro, qualquer falha. Você tem uma falha, eu tenho uma falha, nós temos uma falha, então aonde nós vamos arranjar solução para essa falha? Vamos buscar nas Escrituras, vamos procurar as Escrituras, lê-las, procurar a ajuda de alguém, porque só nessas páginas, irmãos e ouvintes, é que você pode ser ensinado, corrigido e instruído
Agora, se lê as Escrituras, como Jesus disse, vocês estão lendo as Escrituras? Vocês estão lendo, eu sei que vocês estão lendo. Mas era como Jesus estivesse dizendo, não adianta nada. Tem conhecimento mental, intelectual, mas a palavra não veio até o coração. Ainda estão perdidos. E o Constantino, ele conheceu um pedaço das Escrituras, mas morreu, foi para o inferno, pelo que a gente sabe. Ele não aceitou Cristo como Salvador. Entendeu? Outros também conheceram as Escrituras, sabiam muito bem das Escrituras, né? Mas realmente, irmãos, morreram sem aceitar Jesus como Salvador. As Escrituras, ou são assim rejeitadas de uma maneira clara, de uma maneira assim bem assim truculenta, de uma maneira truculenta, como muitos fizeram, queimaram, rasgaram, tiraram folhas delas das Escrituras, né? E confeccionar papéis higiênicos, isso já é uma prova que foi feito, entendeu? Foi usada como papel higiênico, que é uma coisa absurda, mas ela continua intocável, ela não vai ser destruída não, né? Um dia pode ser até que nós não temos ela em papel ou em forma digital, né, que eu carrego o meu celular, muitas vezes eu leio pelo próprio celular as Escrituras. Pode ser que nós um dia não tenhamos, mas que nós tenhamos no nosso coração. A Bíblia diz, guarda a palavra do Senhor no teu coração. O Salmo fala isso aí. Guarda a palavra de Deus no coração, né? Falou para o jovem, como é que o jovem, né, pode se conservar puro? Lembra que o jovem tem problemas na vida, ele é jovem, o hormônio está a 1000 por hora, e o próprio salmista falou, como é que o jovem pode conservar puro a sua vida? E ele mesmo dá a resposta, observando-o. Isso é observando a Deus, segundo a tua palavra, falando para o Senhor. As Escrituras, ela tem poder, realmente, para nos dar realmente força, para viver uma vida pura, uma vida consagrada. Nós, irmãos, devemos valorizar muito as Escrituras. Infelizmente o tempo é curto e nós não podemos tratar do assunto. Tinha muitas coisas para falar a respeito das Escrituras, mas vamos deixar para um próximo domingo à noite, que eu tiver a oportunidade de falar. Aí eu falo aos irmãos, ou gravo, como o irmão Hélio tem feito comigo, me ajudar nessa parte. Mas vamos finalizar com uma oração e pedir que Deus abençoe e que aqueles que realmente vão ouvir possam compreender o valor das Sagradas Escrituras. Oremos então. Querido Pai, nós agradecemos pela Tua palavra que nós temos escrita não só no livro, mas também no coração nosso, imprimido dentro da nossa própria alma. Nós agradecemos esse compêndio de livros que realmente nos ajuda a caminhar nessa vida como crentes em Cristo. E abençoa aqueles que ainda não têm essa oportunidade, que possam ter, crendo em Jesus como Salvador e adotando esse livro como sua única regra de fé e prática.
Nós agradecemos, Senhor, por tudo que nos tem dado e abençoa, principalmente aqueles que precisam de saúde no corpo e abençoa também aqueles que precisam de salvação. Nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.